Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Para a Coperpua, crédito cooperativo para municipários, a sede própria da Coperpua ali na Alberto Bins, 325, nono andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados e consultoria jurídica absolutamente gratuita. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, e AIS Manutenção Predial, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e também comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contratos de manutenção global, 3276-3945. Nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana começa, como é tradição aqui já no programa, com o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? E o sucesso está garantido aí, porque olha aqui, o que tem recebido de e-mails, né, de WhatsApp, do pessoal perguntando questões que são abordadas aqui. Por exemplo, o Felipe Torquato, que eu acho de Santa Catarina, ele está perguntando para ti o seguinte: por gentileza, poderia me esclarecer o porquê não se faz o pagamento diretamente da conta lucros acumulados contra o Caixa Banco? Porém, é provisionado antes na conta lucros a distribuir, sendo que o patrimônio líquido representa as obrigações com os sócios? E aí? Felipe, não sei quem lhe disse que você não pode lançar diretamente na conta lucros acumulados a distribuição de lucros aos sócios. Não sei quem lhe disse isso. Porque, como a contabilidade registra todos os atos de gestão, e se o ato de gestão é pagar lucro, sem primeiro destinar esse lucro para ser pago, você pode sim fazer o pagamento. Só que existe uma orientação para as sociedades anônimas, tendo em vista que os diretores, os gestores, tem que destinar, tem que propor a destinação do lucro, que for apurado no exercício. Então, há uma recomendação que o lucro apurado em cada exercício, por proposta da diretoria, destina para que serve, para que servirá aquele lucro. Se vai ser para distribuir, se vai ser para fazer reservas de contingência, se vai ser para fazer reservas legais, enfim. A proposta da diretoria, em razão aos resultados, é que vai ser destinados. Agora, as demais pessoas jurídicas, se os gestores acharem que devem distribuir o lucro no momento em que eles assinarem o cheque, podem fazer sem problema nenhum, não há necessidade de primeiro dizer que vai distribuir para depois distribuir. Entende? Então, não há necessidade. Você sabe muito bem que patrimônio líquido, existem grupos em que tu caracteriza-se para onde vai os créditos gerados lá no sistema econômico. Ou é através das reservas de capital ou através de reserva de lucros. E você sabe muito bem que o lucro acumulado é uma conta que compõe a reserva de lucros e esses lucros pertencem aos sócios e, como tais, eles podem ser distribuídos, sim. Só porque não lhe esqueça de uma coisa: o lucro só pode ser distribuído se a pessoa jurídica não tiver débito com a União e com a Previdência Social não garantido. Se ela deve para a União ou para a Previdência Social e esses débitos não estiverem, não tem garantias para o cumprimento daquela obrigação, não pode existir lucros acumulados. Então, respondendo, Felipe, você pode, sim, debitar lucros acumulados quando você está fazendo a distribuição do lucro, independentemente dele se destinar a ser distribuído ou não. Bom, Salésio, me diz uma coisa, esse aí é o assunto que foi perguntado pelo telespectador, né, aqui. Obrigado, Felipe, pelo contato, né, e tenho certeza que foi esclarecido aquela tua questão. Bom, nós tivemos aí o fim do prazo da entrega da declaração de imposto de renda. Rapidamente, assim, como é que foi aí os clientes e tal, como é que foi esse período todo? Olha, é um processo normal. Todos nós sabemos que no dia 30 de abril tem que apresentar a declaração e uns, né, como sempre, deixa para o último dia e outros, que é a maioria, já se organiza durante o ano para não ter problema nenhum.
Entende? Mas transcorreu com normalidade, tudo certo, não teve problemas. O brasileiro está mudando um pouco, né? Está se antecipando nessas coisas, né? Porque antigamente era tudo para fazer um acerto, para pagar alguma coisa, o cara deixa para o último dia. Quando é para receber no primeiro dia. Mas está mudando, o brasileiro está mudando, e graças a Deus eu acho que temos que mudar muita coisa. É como disse o Bolsonaro, como disse o nosso ministro da Educação, está falta gestão em tudo. O Brasil tem que mudar a maneira de gerir os agentes públicos. Nós precisamos colocar gestores para organizar os recursos que pertencem ao povo brasileiro. Sérgio, obrigado pela participação aqui nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá. O título de um livro diz: o sucesso é ser feliz. Nada mais certo, nada mais sublime. A felicidade é algo interno que carregamos na alma. Quando temos a felicidade interna, tudo mais vem em acréscimo. O sucesso não traz felicidade, a felicidade é que traz o sucesso na vida. Tal como o sol, que é a luz, a felicidade é o centro da nossa vida. E não há felicidade sem riqueza espiritual. Somos antes espírito que matéria. Sem estarmos afinados com Deus, o verdadeiro Deus bíblico, e com Ele termos um compromisso, um pacto, nada nos irá bem. Quando isso ocorre, podemos dizer que alcançamos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no programa Economia e Desenvolvimento, falando um pouco sobre direito. E hoje eu trouxe para os telespectadores direito do consumidor. É referente aos consignados. O que é isso e como funciona? Infelizmente, a prática dos consignados está atingindo em cheio os nossos aposentados e pensionistas, pois não há contratação desses serviços e os mesmos estão sendo descontados em suas folhas de pagamento. O que está ocorrendo? O aposentado, o pensionista, por já ter uma idade avançada, estão sendo vítimas de empresas maldosas e com má fé. O que ocorre? Liga-se para esses aposentados, para esses pensionistas, ofertando um empréstimo consignado. Só que, por vezes, não há nem a assinatura num contrato e os descontos já estão sendo efetuados nos contra-cheques desses aposentados. O Banco Central emitiu recentemente uma normativa proibindo que empréstimos consignados fossem contratados via telefone. Hoje, se exige a assinatura de um contrato para poder aí firmar essa contratuação. O que o nosso segurado, o que a vítima nessa situação pode fazer?
procurar um advogado, procurar um profissional da sua confiança e ingressar com uma ação pedindo a inexigibilidade dessa cobrança, a devolução, e aí o direito do consumidor garante o ressarcimento em dobro desses valores indevidamente descontados, ainda pode pleitear uma indenização por danos morais. Os danos morais variam conforme o ajuizamento da ação. Se for feito no juizado especial, cível, os valores variam de 3 a 5 mil reais. Se for feito na justiça comum, esses valores podem gerar até 10 mil reais. Depende aonde você for ingressar com a ação. Essa é a dica de hoje. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, uma data feliz para a comunhão entre família e a felicidade para todos. Então, bom Natal a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a visita do consultor empresarial Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Tu está viajando demais, então os telespectadores estão reclamando da tua frequência maior aqui no programa. De qualquer maneira, são coisas do ofício, né? É uma época para nós muito complicada, porque são épocas de encerramentos de balanço e auditoria dos balanços e mais assembleias. E até ontem estamos ainda envolvidos com isso aí. Então, lamento, mas... Vamos ver se a partir de agora o Nazi estará conosco mais frequentemente. Importante porque ele traz conteúdo, tantas coisas que aconteceram, né, da última vinda dele aqui, que foram previstas por ele, inclusive, né? Essa questão do PIB fosse uma previsão tua, né? Foi em janeiro, né? Que eu janeiro. Eu via as previsões de 2,8, né? Eu não sei de onde é que eles estão tirando esse número, né? Mas agora já estão em 1,7. 1,71, Então, eu acho que nós vamos chegar a algo parecido com o ano passado, porque nós continuamos com desemprego alto, nós temos aí, está vendo um dado de ontem ainda, 60 milhões de brasileiros endividados. Lógico que isso tudo retrai consumo e, consequentemente, crescimento não acontece. Não é? Tivemos alguns setores que teve uma reação automóvel em um determinado período, ali, fevereiro, né? Mas a tendência é nós termos ainda um ano difícil, né? A indústria ainda trabalhando em cima da capacidade ociosa, recuperando, mas não trabalhando a pleno. Tem alguns setores, que pega a indústria têxtil, por exemplo, é uma indústria que é um termômetro interessante, porque é uma indústria que, ela crescendo, ela mostra que o consumo aumentou, não é? Mas o varejo está ali no crescimento razoável, 2%, 3%, que estão prevendo para esse ano. Enfim, eu acho que nós temos todos os elementos para não ficar lá muito otimista com 1,7. Com as ressalvas que a gente tem que ter com o Ibope, na última pesquisa do Ibope lançada essa semana passada, foi de que o governo, o índice de 35% de bom e ótimo para Bolsonaro diminuiu em relação à pesquisa anterior. Mas, de qualquer maneira, 66% entre bom, ótimo e regular. Tu acha que é uma avaliação boa para um governo que está há 3 meses no governo? Eu acho que sim, porque você fazendo um exame de todos os governos, eu acompanho desde o tempo do ginásio do Juscelino, não é? Sempre os primeiros meses de governo são complicados e tal. E aqui no governo Bolsonaro, eu acho que tem algumas coisas que eles poderiam, eu já disse aqui, em janeiro, que eu não governaria por rede social. Eu acho que fazer campanha na rede social, ele não tinha outra alternativa, porque não tinha tempo de televisão. Mas governar por rede social, com Twitter e tal, está dando o que está dando, essas confusões todas absolutamente desnecessárias. Então, são desgastes desnecessários. E aí vem a questão das discussões dos filhos com o vice-presidente Mourão, a própria nomeação de alguns ministros foi catastrófica, esse da educação, né? Embora trocou, acho que 6 por meia dúzia, esse não é tão polêmico, mas não tem uma experiência na área educacional. Enfim, vamos ver, tem esse ministro de Relações Exteriores e tem de contrabalanço ainda a dona Damares, aquela que só diz bobagem, né? Então, essas coisas eu acho que dificultam, mas eu acho que toda a avaliação do governo está em cima da figura do Bolsonaro, que é uma pessoa simples, uma pessoa que
transmite uma simplicidade muito característica do povo brasileiro, só que no meio empresarial está todo mundo ainda esperando, né? Não só a reforma da Previdência, Silvio, porque eu acho que já se discutiu isso aqui, a reforma da Previdência é algo necessário, devia ter sido feito lá há 20 anos atrás. Se o Paulo Guedes agora, que nós vamos poupar R$1 trilhão, não é? Se nós falarmos em 20 anos atrás fazendo, nós já teríamos que ter poupado 2 trilhões de reais. Então, um número bem simples, não? Então, eu acho que tem que ser feito, nós vamos ter um efeito realmente a mais a longo prazo. A pergunta é, né, o day after, o que vai acontecer? Tal. Tudo bem, aprovamos a reforma da Previdência, tal. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a reforma tributária, nós temos que fazer a simplificação tributária, nós temos que fazer uma reforma política, né? E, logicamente, que a reforma da Previdência só vai funcionar no longo prazo se nós acabarmos com os privilégios, com as aposentadorias integrais. E aí é que está o problema, né? E aí que está dando a confusão. Veja bem, os políticos, o pessoal que é no Congresso mesmo que tenhamos tido uma baita renovação, né? Já se diz que, por exemplo, políticos e fraldas têm a mesma... tem uma certa semelhança, elas têm que ser trocadas de certa frequência, porque pelas mesmas razões, né? Políticos e fraldas. Então, nós tivemos a renovação no Congresso Nacional, mas isso, de qualquer maneira, parece que ainda não, na prática, não teve uma evidência na mudança de postura do Congresso, né? Não, porque existe toda uma cultura lá que é muito difícil você fazer uma mudança, não é? Nós tivemos catastróficos aí, últimos governos, eu emendo um pouquinho aí com o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, foram uma série de coisas que deveriam ter sido feitas e poderiam ter sido feitas porque tinha maioria no Congresso para fazer, mas se nós olharmos tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Lula e quanto o Dilma, a barganha com o Congresso, a Dilma, quando resolveu virar as costas para o Congresso, deu no que deu. Na primeira oportunidade, o Congresso deu um raspão nela e ela se foi. Não é? Então, eu acho que o Bolsonaro tem que ter, os líderes que estão lá no Congresso, pelo que eu tenho conversado com pessoas que tenham uma relação partidária, lá, são muito fracos, são pessoas que não têm aquela liderança que deveria ter. Então, está difícil montar uma base, não é? Então, ele está montando uma base meia pontual. Temos que aprovar a Previdência, então, tá bom. Tá, e depois, o que vai acontecer? Você não tem uma visão de uma base no Congresso para aprovar o restante das reformas. Não? Então, eu vejo com essa preocupação. Não? Mas nós temos que dar um tempo, né, para essas coisas acontecerem, ver o que... Até porque... Né, qual é o efeito final dessa reforma da Previdência? Até porque o PT assumiu em 2003... terminou lá em 2016, com a defenestração da Dilma. Quer dizer, nesse tempo todo, o PT aparelhou o Estado, aparelhou as instituições, no judiciário, no legislativo, as instituições públicas, as universidades e tudo. Então, esse desafio do Bolsonaro, no começo, é desmontar isto. E até tu desmontar isso para montar a tua equipe, montar o teu projeto, leva tempo, né? Me disse uma pessoa do governo, que eu já mencionei aqui, não quero mencionar o nome dele, mas ele me disse que foram 344 milhões quebrados de empregos novos, em estatais, com pessoas ganhando 15, 20 mil reais por mês, que não funcionaram até agora. Entende? Faliram as empresas. Então, isso você tem... O Onix parece que só na Casa Civil tinha 10 mil pessoas lotadas. Então, isso tudo precisa tempo, né, para você fazer um acerto. Mas vamos tocar. Eu acho que o ano vai ser difícil. Se nós fizermos um cálculo muito simples, se nós não tocarmos e resolver o problema do déficit primário, né, nós em 4 anos, que estão prevendo que não vão zerar o déficit primário antes de 2022, se tu falar num déficit, num juro de Selic 6%, nós estamos falando de 240, 250 bilhões por ano de juros. 4 anos é 1 trilhão da poupança. Se nós vamos levar 10 anos para poupar 1 trilhão na Previdência, nós vamos gastar em um ano 1 trilhão, em 4 anos pagando 1 trilhão de juros. Mas tu acha que mesmo esse quadro que está aí, que tu colocaste muito bem concreto, bem verídico, o Brasil poderá receber investimentos necessários para dar uma alavancada na economia? Mas aí que está, o dinheiro no exterior tem.
o que precisa é ter uma confiança, ter uma segurança jurídica de você ter reformas que realmente fazem com que a economia comece a reagir. E essa reforma está centrada na reforma do Estado, sobretudo. Sim, mas aí tu vem a questão da Previdência, que o principal problema não é privado, é problema público. Tu tens o problema de uma arrecadação de 35% do PIB, em termos de impostos. Tu tem que baixar isso para 20%, que é uma média mundial, para ser competitivo. Nós temos que abrir o mercado, já falei isso aqui. Com certeza. Mas você tem que abrir o mercado gradativamente, né? E aí você vai trazer muito investimento estrangeiro. Eu brincava essa semana ainda com um cliente que ficou impressionado, que pegou um trem-bala na Europa, etc. Tal, e eu disse assim, eu não consigo entender, nós gastamos 240 bilhões de juros por ano, com 50 bilhões tu faz um trem-bala de Campinas ao Rio de Janeiro, e nós não temos 50 bilhões para fazer isso aí, o Lula queria fazer. E eu não consigo entender isso, e estrangeiros já me disseram, que vieram aqui, visitaram o Nordeste e tal, eu não consigo entender como vocês não têm um trem que sai de Belém do Pará e vai até Porto Alegre, até o Chuí. Verdade, Entendeu? Podia até Buenos Aires também, né? Uma integração Mercosul, podia seguir Montevidéu. Tem um sonho desse, mas enfim, é um sonho. Mas se você olhar a geografia brasileira, você tem São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, né? E Teresina. Todas as outras capitais brasileiras estão no litoral. Né? Porto Alegre está a 120 quilômetros do litoral. Pega o trem, passa por Torres, Tramandaí, e você vai morar em Capão da Canoa, vai morar em Atlântica, você vai morar em Torres, e pega o trem todo dia. Não é? Então, quer dizer, nós gastamos 240 bilhões de juros, está aí o lucro dos bancos, 6 bilhões, né? O Bradesco num trimestre. Né? Vai ser recorde de lucro dos bancos. Baseado em quê? Baseado em tomar título do governo. Né? O governo sustentando a rede bancária. Nós espero que tu venha mais seguido aqui, porque na verdade nós temos essa reforma da Previdência que está sendo votada agora na comissão que está analisando o mérito da reforma da Previdência, já saiu da Comissão de Constituição e Justiça que analisou a questão da constitucionalidade ou não, mas tem muita coisa que vem por aí, eu tenho certeza, e é importante que tu venhas aqui, que tu tenha esse feeling, né, de empresarial e os contatos com os empresários para nos dar essas informações e passar para o nosso telespectador, tá? Vamos ver se tu vem mais seguido. Tá bom. Um grande abraço, obrigado por hoje. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Coperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria ali na Alberto Bins, 325, nono andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados e consultoria jurídica gratuita. Se você ainda não é associado da Coperpua, então está perdendo. Vai lá e se associe que vai ter todas estas vantagens. Vilmar, meu parceiro, temos hoje uma convidada aqui, bailarina, coach,
Você já foi bailarino ou não? Como o Daniel Olha, já foi bailarino. Eu tentei, mas não tem jeito, porque o Durango Kid baixou aqui e não saiu mais. O Daniel tem jeitinho, o Daniel já foi bailarino, quer voltar agora à atividade. Mas o Daniel por tem isso que corpo bailarino e toureiro espanhol. Não, Olha! Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então a Cadica está aqui conosco, Cadica Costa, prazer em tê-la aqui, Cadica. Grande prazer, grande atividade, estava né? com saudade de vir ao programa. Mas a Cadica tem tantos eventos, vive em Gramado, em vários eventos para cá e para lá, né? Pois então, tiveram vários eventos aí, me impossibilitou de estar aqui. Mas estava com saudade, estou aí de novo. Qual é o tema de hoje da tua participação? Hoje, Silvio, eu gostaria de falar sobre questionar aí as pessoas, para elas se questionarem em casa, qual o desejo delas, qual o projeto número 1 que está aí na tua mesa, assim, para agora na tua vida, que seria uma prioridade número 1, que seria um grande sonho, algo que tu queres fazer mesmo neste momento agora da tua vida. Então eu peço para as pessoas se questionarem disso, né? Porque às vezes é legal a gente se traçando cobrar, novos... né? Cobrar também, né? Sim, se cobrar. Então, e depois, como uma segunda pergunta que eu lanço, quais são, então, aqueles desafios maiores que tu está encontrando que estão te impossibilitando, talvez algumas pedras aí no caminho, o que está te impedindo de alcançar isso que tu deseja agora? E questionar isso mesmo. Peraí, o que eu estou fazendo, o que não está me deixando chegar lá, né? Ou então, poxa, eu já fiz isso e não deu certo. O que eu já fiz que não deu certo? O que eu já fiz que deu certo? O que estaria me impedindo nesse momento agora? E aí eu lanço um convite que eu gostaria de entrevistar. Se essa pessoa, seja homem, seja mulher, né, tem interesse de me responder essas perguntas pelo meu WhatsApp. Qual é o WhatsApp, Cadica? O WhatsApp. Eu vou dar um que o outro eu esqueci, tá? Eu tenho 2 WhatsApps, então, 996543880, esse é o meu pessoal, esse eu sei decor. O meu profissional eu te dei aí, vai estar na tela aí também, tá? Esse outro de preferência, né? Porque senão mistura lá as conversas, né? Então, vamos WhatsApp. colocar o de preferência aqui, que é o 996834789. 996834789. Eu acho que é esse que tu me passou. É esse, 996834789. Acho que eu lembrei. Isso aí. Então é isso, eu convido para quem quiser aí dar uma olhada na sua vida, dar uma conversada comigo, porque às vezes a pessoa já tem sucesso até na vida, mas ela não está cuidando de certas áreas da sua vida em geral, né? Já é até uma pessoa que já está alinhada com seu propósito, gosta daquilo que faz, mas ainda sente que precisa se organizar melhor, que está deixando outras áreas aí. E é o caso do nosso parceiro Govinati, que está meio perdido por aí, né, Govinati? Pois é, então, eu estava ouvindo atentamente o que a nossa querida convidada está colocando e eu estava pensando exatamente nisso, Silvio. Tá? Quando o Silvio me fez esse belo convite de participar com ele aqui, na verdade foi uma guinada e é um novo desafio, não é? E a gente fica pensando assim, puxa vida, mas mais um desafio, é um objetivo a mais, tem transposições, tem barreiras, tudo tem barreiras, não é? Mas a gente tem que ter também aquela coisa assim da confiança em si e da vontade de fazer. Isso é bacana Isso que ela desperta, desperta nas pessoas. É isso aí, confiança em si e vontade de fazer. São 2 coisas muito importantes para aquelas pessoas que vão adiante, né, nos seus objetivos. E não tem idade, né? Não tem idade, porque às vezes a pessoa já se aposentou mesmo, né, e tá ali. Tá, mas se ela confia nela, ela já fez 1000 coisas na vida e tem vontade de fazer algo, como tu disse, tem vontade de fazer, quais são os teus sonhos? A pessoa às vezes quer viajar, quer desfrutar mais, só adquiriu e agora quer usar isso melhor do que daqui a pouco não aproveitar a sua vida
e deixar o que tem para os outros. É verdade. Vamos repetir o telefone aqui, ó. É 9968-34789, tá? Isso, tá no vídeo aí para vocês. Que eu acho uma boa pedida, né? Para você que de repente está nessas indefinições, né? E quer realmente traçar o rumo e seguir esse rumo, né? É isso aí. Vida. E outras pessoas também, Silvio, não se conhecem muito bem ainda. É. Não se alinharam ainda, tipo, tão perdidas mesmo. O que eu vim fazer nesse mundo, né? E quando a gente se autoconhece profundamente, a gente começa a se dar conta daquelas coisas que nos fazem esquecer das horas. Aquelas coisas, aquelas atividades que tu faz, que tu esquece do tempo, que tu perde as horas, né? E que tu te entrega de corpo e alma. Então, aprender a se sintonizar com isso e se conhecer melhor, saber o porquê que eu faço o que eu faço, o que é importante para mim. Isso tudo é muito fundamental para a gente se alinhar com quem a gente é, para ser feliz diariamente. Em resumo, repetindo o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? Começa por aí, né? Tem que se conhecer a si próprio. Cadica, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até a semana. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, eu estou recebendo aqui a diretora da Magazine Bendita, né? A Patrícia Leão Ferraz. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Importante, né? Porque ela, além de tudo, né? O Govinati, ela é uma executiva, né? E é importante porque hoje as mulheres estão mandando no mercado de trabalho. Tem mais mulheres, tem 52% praticamente do mercado de trabalho são de mulheres, chamado de mulheres. Então, o marketing feminino, eu estava vendo uma matéria aqui na página 18 da revista, né? É a última edição essa aqui, né? Isso, é a edição de março, abril. De março e abril. Então, tem uma matéria com a Daniele Salaberry, jornalista e sócia-diretora da Salaberry Marketing Feminino, que fala sobre como é que está a comunicação dessa sua marca no marketing feminino. Isso, então, daí nós trouxemos nessa edição, porque até essa edição, ela é a que inicia o ano para Bendita, né? Então, ela trouxe, assim, além do... Ela é bem focada daí no empreendedorismo feminino, que a revista sempre fomentou desde o início, né? Então, completando 7 anos, né? Então, o que ela trouxe para nós, assim, a importância da decisão, assim, na hora da compra. E até na comunicação, assim, com os públicos, sejam eles, assim, feminino ou masculino, a mulher tem um grande... ela dá o start para as compras, né? Porque até é ela que controla as finanças da casa. Ela que manda, né? Ela é que manda em tudo, né? Inclusive na roupa do homem, não só nos móveis da casa. Isso. Então, assim, ó, o que é o essencial, assim? Comunicar as empresas comunicarem-se com o público feminino, né, para vender mais, para fidelizar seus públicos e fechar mais negócios. Então, é esse o grande mote, assim, do trabalho, o atendimento, né, com o público feminino. É a mulher bem envolvida no business, né, no negócio. Né? Isso. Aliás, hoje a mulher está envolvida no negócio, inclusive na área primária, no setor nas lavouras e tal. Eu me lembro que lá em Uruguaiana, por exemplo, eu já citei isso aqui, não sei se no programa, muitas filhas de grandes produtores rurais, aquele tempo era só homem no campo, né? Estão voltando hoje, né? Se aprimoraram, foram fazer curso no exterior. Exatamente. E hoje estão lá comandando grandes equipamentos, que hoje os equipamentos de colheita de safra é uma maravilha, né? E as mulheres estão à frente dos negócios na lavoura. Na pecuária, inclusive, a gente vê muito isso quando tem aqui a Expo Inter, muitas mulheres aí, né, no comando de cabanhas, no comando, né, de produção de gado. A Associação dos Cavalos Crioulos aí. Cavalos, né? Mulheres, exatamente. Sim. Nessa matéria, ela destaca isso, né? Então, tanto, claro, na área rural quanto na parte urbana, né? As mulheres têm se desenvolvido, assim, muito nessa esfera do empreendedorismo, né? E as razões, assim, para o público, sejam homens ou mulheres, darem atenção para o público feminino, né? Ao marketing feminino. A Dani, ela destaca, assim, ó, que primeiro as mulheres, elas compram e elas vendem produtos e serviços, tanto para homens quanto para mulheres, pelas indicações mesmo. Se elas gostam daquele serviço, daquele produto, elas saem indicando. Segundo, que elas têm prioridades, preferências e atitudes
virtudes são a questão assim das exigências. As mulheres são bem exigentes na hora da compra, né? E na decisão são decisões assim diferentes, né? Diferenciadas. Terceiro, o marketing focado nas mulheres faz crescer a satisfação nos dois públicos, para homens e mulheres também. Público em geral. Isso. E as empresas que já se direcionam para esse mercado, elas logo percebem assim a satisfação do seu cliente. Então, até por essa questão dela ser mais exigente e tal, as empresas vão estar se autoexigindo mais, né? Para oferecer os serviços e produtos. E quarto, independente da renda ou da posse, realmente aquilo que a gente iniciou a conversa, as mulheres fazem esse controle, né? Então, tanto que vocês informaram, né? Que elas podem, assim, elas decidem, né? Assim, e ajudam a decidir, assim. Influenciam muito também. Se o homem, assim, eu quero comprar um carro, alguma coisa assim, elas vão lá e querem mais acessórios, querem mais isso, então elas ajudam. As mulheres estão decidindo até o time que tu vai torcer. Tu é colorado, daqui a pouco... Pois é, e tive influência nisso, viu? E tive influência nisso, né? Influenciaram, né? Patrícia, quais são as ferramentas de marketing que vocês conduzem, assim, no mídia, enfim, televisão, as redes sociais, a revista... Tem alguma ferramenta assim que vocês... Olha, esse aqui tem um público maior, atinge aquele público-alvo, né, definido? Sim, isso daí é definido, assim, num planejamento estratégico. Perfeito. Assim, a revista, aonde que ela entra, assim, quando um cliente ou mesmo as assessorias entram em contato conosco, né? Nós temos um leque daí de opções, assim, tanto, então, a revista impressa mesmo, quanto a versão online, quanto as redes sociais. Então, assim, dependendo do que a empresa quer atingir, do que a marca quer atingir, a gente já orienta também, né? Muito interessante. Isso, e até na questão, assim, próprio da revista. Tem um informe publicitário, que daí vai a marca mais um texto. Tem a publicidade em si, que é o fortalecimento da marca mesmo, né? Institucional, né? Isso, que é o institucional. E temos também matérias de divulgação, quando daí, assim, precisa daí informar mais sobre aquele produto, aquele serviço. Um tal de releasezinho, assim, né? Isso, que daí as assessorias de imprensa fazem muito. E a gente tem, então, os 3 setores, primário, secundário e terciário, não é? E qual desses setores, Patrícia, tu vês, assim, o maior envolvimento da mulher como empreendedora na parte lá de, como nós falamos aqui, na agropecuária, na indústria ou nos serviços e comércio? Onde é que ela está mais inserida hoje? Olha, pelos nossos contatos, assim, é mesmo assim comércio. Sim. Tá? Claro que a gente sabe que elas já estão conduzindo, assim, grandes... Conduzindo empresas grandes. Isso, indústrias e tudo. A gente tem contato muito, assim, até com indústrias de cosméticos, né, e tudo mais. São mulheres que dirigem. E nós não falamos ainda no setor público, que tem muitas mulheres fazendo um belíssimo trabalho, com responsabilidade, com integridade no setor público também. Sim, até quero fazer uma indicação, assim, no top 10 mulheres empresárias 2019, né, que são as 10 mulheres em destaque que nós colocamos nessa edição. Nós temos uma vereadora, né? Então, daí, assim, que ela foca ali para as questões sociais e de animais também, que é a vereadora Lourdes Springer. E temos daí diversas ali, tanto do comércio quanto da indústria. Bom, a revista é mensal? É bimestral. É bimestral. Isso, estamos preparando a edição de maio, junho, que daqui a pouco está saindo. E maio é um mês importante, né? Isso. Mês das noivas. Isso. Vamos ter daí um especial na revista, também mês das mães também, né? Dia das mães, Isso. E junho daí tem o mês dos namorados, né? Então a gente também coloca alguma coisa de relacionamento. Né? Muito bem, Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Nós falamos com a Patrícia Leão Ferraz, que é diretora da revista A Bendita Magazine, né? Isso. E falamos sobre marketing feminino, né? Como está a comunicação de sua marca. Obrigado, Patrícia, pelos conhecimentos, pelo conteúdo que passou aí para nossas telespectadoras também. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais, daí tem na revista. Parabéns pelo trabalho. Tá, obrigada. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.
Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, este é o espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. Quando desenvolvemos as pessoas, crescemos juntos. O tema de hoje, entrevistas para emprego, dicas. Está muito difícil hoje conseguir uma oportunidade de trabalho, não é mesmo? E quando aparece, é necessário preparação. Aqui algumas dicas. Pesquisar o máximo que puder sobre a entrevista, o cargo, a área, sobre a empresa que está divulgando a vaga. Procure analisar a descrição do cargo. Revise o teu currículo. Faça os ajustes antes da entrevista. É importante. É importante refletir como você irá se expressar se for questionado sobre os seguintes tópicos: confiança, interesse, garra, comprometimento, motivação, integridade, entre outros. Tente antecipar algumas perguntas na tua mente e se prepare com algumas respostas. Treine isso. Uma das perguntas pode ser essa: fale sobre você. É importante falar mais sobre as suas realizações ou conquistas do teu trabalho, deixando um pouco de lado sua infância, família. E tem aquela outra pergunta tradicional: me dê um exemplo sobre tal coisa. O entrevistador pede alguns exemplos sobre as tuas habilidades, os teus conhecimentos e sobre as tuas experiências. Para quê? Para ter certeza se você tem as qualidades para a vaga. A aparência, que eu chamo de linguagem corporal, por que é importante? A maioria dos entrevistadores desejam ter uma visão e uma aceitação positiva dos candidatos logo de início. O horário. É horrível chegar atrasado para uma entrevista. Chegue 10 a 15 minutos antes. Use esse tempo para os últimos preparos e faça concentração. Como me comportar durante o processo seletivo ou entrevista? Fique calmo, tenha confiança, coragem, fé, acredite, demonstre sinceridade, fique natural. Cuidado com os gestos. As mãos, divulgue as evidências sobre o teu trabalho. O que significa isso? Traga os fatos sobre a tua capacidade técnica para a vaga e sobre as tuas competências. Fale com convicção o que sabe fazer de melhor. Ouça atentamente as perguntas e responda com confiança. Tenha educação. Mantenha contato visual. Olhe o entrevistador nos olhos. É correto pedir ao entrevistador repetir ou que seja esclarecida, explicada melhor uma pergunta se não entendeu o sentido. Seja positivo o tempo todo. Vamos agora para um outro lado. O que não fazer numa entrevista para emprego? Chegar atrasado, já disse. Esquecer nomes ou situações relacionadas ao cargo. Usar gírias e jargões. Dar respostas engraçadinhas. Falar demais sobre muitos detalhes. Exagerar nos teus sucessos e reconhecimentos, tipo metas e resultados. Fiquei sempre em primeiro lugar.
Fui o melhor do ano na regional tal. Nunca fiquei sem atingir uma meta. Sempre é possível checar tudo hoje. Evite interromper o entrevistador. Não fique com medo ou insegurança quando for questionado para tratar de algum ponto negativo ou sobre um problema ou frustração. Evitar fazer comentários negativos sobre a empresa que trabalhava ou do mercado que vai atuar. Você pode se sentir pressionado na entrevista também, é normal. As avaliações podem ser um pouco complicadas e até um tanto provocativas. Saiba que você estará sob observação o tempo todo. Procure ser você mesmo o tempo todo também. Se você não for bem-sucedido ou sucedida na entrevista, não fique frustrado ou frustrada. Faça uma reflexão. Que impressão você passou? Você despertou o interesse do entrevistador? Nunca desista. Parta para outra mais confiante e fortalecido. Preste atenção. Não é necessariamente o melhor candidato que consegue a vaga, mas o mais bem preparado ou preparada. No próximo programa, dica para os avaliadores de um processo de seleção. É isso. Não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Muito bem, nesse espaço de Economia e Desenvolvimento, eu trouxe aqui para conversar conosco o nosso comentarista, né, aqui do programa, o ex-vereador e futuro vereador Luiz Braz. Braz, prazer em tê-lo aqui novamente, né? O prazer é sempre nosso, Silvio. Para hoje conversar um assunto importante, né, Braz? Que em nome de Zafari, né? Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. É né? Como é bom ir lá no Zafari, né? É bom, Zafari bom. Zafari, não tem igual, né? Silvio, mas... Aprovado o IPTU, né? Aprovado o IPTU. Eu acho, Silvio, inclusive por causa dessa aprovação e de outras aprovações também que eu tenho visto por aí, que o cidadão, quando está se candidatando a um cargo no Executivo, ele deveria fazer uma declaração de que se, porventura, ele não cumprisse aquilo que ele estava prometendo durante a campanha, ele iria pagar, iria ter sair do cargo, ou alguma coisa assim, sabe? Porque eu me lembro muito bem que o Marquesan dizia, quando da campanha, que tudo, na verdade, era uma questão de administração, jeito de administrar, gestão ele falava, né? Ora, primeiro problema que ele teve, imediatamente ele se lembrou de aumentar impostos. E, aliás, isso está circulando na internet, né? Essa entrevista dele, sim, dizendo peremptoriamente, para usar o termo de um outro camarada, que peremptoriamente que não ia sair da prefeitura para concorrer, que não ia aumentar impostos. Olha, então por que lá na campanha não disse assim, olha, o IPTU está sendo cobrado de uma forma injusta, uns estão pagando mais, outros estão pagando bem menos, e eu vou, quando eleito, vou ajeitar tudo isso. Ora, ele teria agora toda a moral para poder colocar o projeto lá na Câmara e aprovar o projeto da forma como quisesse. Não, mas ele disse que tudo seria apenas uma questão de gestão. Ele não disse que iria aumentar impostos. E aumentou. E, olha, alguns bairros da cidade vão pagar muito mais de IPTU. Do que estão pagando. Não é? Sim, do que estão pagando agora. É claro, vai vir na próxima? Não, na próxima vai vir agora, no ano que vem, vai vir 30% a mais, porque teve uma emenda que acabou realmente fazendo com que esse pagamento a mais do IPTU fosse feito de uma forma paulatina. Né? Mas, assim mesmo, o ano que vem vai ser 30% a mais. Depois o outro ano mais um pouco, depois o outro ano mais, até que chegue 2022, 2023, que vai ser, de repente, o total. Né? Aí nós vamos pagar, alguns bairros, algumas regiões, vão pagar 100% a mais de IPTU. E o que nós estamos recebendo em nossas regiões para 100% a mais do IPTU? Nada, sabe? Absolutamente nada. Então, eu estou vendo, e já falei aqui outras vezes, Silvio, nesse programa, que o Marquesan está administrando bem as regiões centrais da cidade.
Aqui ali o Cais do Porto, não é? Que ele tem projetos ali para o Cais do Porto, juntamente com o governo do estado. Ali a Orla do Guaíba também, não é? Ele está fazendo um bom projeto. Mas quando você vai para as periferias da cidade, periferia não tem nada, periferia está esburacada. Não tem um só projeto para que uma região periférica nossa se dê melhor, não é? A gente não vê nada. Então, esse aumento do IPTU que ele conseguiu passar na Câmara, e depois de muito tempo, não é? Tem que aplaudi-lo, porque ele conseguiu dobrar os vereadores na Câmara, não é? Na primeira investida ele não conseguiu, na segunda ele não conseguiu, e agora ele conseguiu, não é? Eu não sei o que aconteceu, porque normalmente, quando vai se convencendo, quando vai colocando mais partidos, nós sempre temos, na verdade, uma troca, não é? E quando a gente começa a falar sobre IPTU, o aumento do IPTU, o pessoal começa a ligar aí. Porque, começa a ligar. Começa a ligar, sim, exatamente por isso. Quer dizer, uma coisa que desperta a atenção das pessoas. Agora, verdade. Brasa, enquanto tu vê aí, eu só digo o seguinte, eu não estou defendendo o prefeito e tal, mas eu só acho o seguinte, assim, ó, você lembra da reforma trabalhista? Você lembra da reforma previdenciária que ainda não conseguiu ser aprovada? Por que elas hoje exigem uma cirurgia muito grave? Porque passou muito tempo sem haver uma atualização da reforma trabalhista, que precisava ser atualizada. O mundo mudou muito nos últimos 60 anos, 70 anos que foi a reforma trabalhista, que demorou para mudar a reforma trabalhista. A Previdência Social brasileira também precisava ter sido atualizada há mais tempo e não o foi. Com relação ao IPTU, pelo que eu sei, são 29 ou 30 anos que não foi atualizada a planta. Então, eu acho que, de uma certa forma, embora o prefeito tenha dito na campanha que não iria aumentar o imposto, era necessária uma atualização. Agora, como fazer isso para que se estabeleça uma justiça social? Sim. Esse é o grande problema. Exatamente. Como vai se estabelecer justiça social? Olha, por que eu tenho um apartamento num bairro que é um pouquinho mais da classe média? Não significa que eu tenho dinheiro suficiente para poder pagar o meu imposto. Aí dizem assim, não, mas vende um apartamento lá, quando eu sabe, de repente compra na outra região. Vai lá mas toda a minha vida já está, na verdade, não é? Estabelecida. Estabelecida ali naquela região, não é? Então não é assim. Os vereadores, eles também, ninguém explicou por que tinha uma posição e de repente mudou a posição, não é? Vários vereadores, a maioria da Câmara. Qual foi a luz ou as trevas que desceu sobre ele? O que aconteceu, não é? E nós temos como sociedade aprender a cobrar mais daquelas pessoas que estão lá nos representando, não é? Então, olha, eu voto no vereador fulano de tal, quando o vereador fulano de tal faz alguma coisa que eu não gosto, eu posso, de repente, chegar lá e cobrar, porque ele é meu representante, ele é quase como um empregado meu. Eu coloquei ele lá para que ele falasse por mim. E, de repente, quando ele fala alguma coisa contrária àquilo que eu não gosto, eu não compactuo com aquilo, eu devo chegar lá, sabe? É obrigação minha chegar lá e dar uma prensa nesse cara, meu Deus sabe, né? O que aconteceu? Você votava de um determinado modo e daqui a pouquinho você não vota mais assim, você vota de outra forma. Vai perder meu voto. Mas é claro. E aí é que está o negócio, quer dizer, as urnas resolvem isso, né? As urnas resolvem, mas vão resolver daqui a pouquinho. É verdade. Nós temos, como sociedade, que aprender realmente a votar. Porque eu não posso simplesmente votar e a sociedade nossa é muito assim, o público feminino. Vota às vezes porque o cara é mais bonito, não é? Olha, nem quer saber das ideias. E eu me lembro que na eleição do Collor, o Collor recebeu um monte de votos do público feminino. Era um playboy, simplesmente porque era um playboy, sabe, né? Olha, mas é muita irresponsabilidade. Nós temos que votar porque o cara que nós vamos colocar lá, ele tem um projeto que realmente nos representa. Agora, tu sabe que as mídias sociais, elas estão, acho que, alterando um pouco isso. Tu não concorda com isso? Concordo. Quer dizer, ali nas mídias sociais... Graças a Deus. Tu começa, o debate começa a elucidar muita coisa e a despertar a consciência das pessoas, do eleitor, para isso que tu está falando. Mas saber escolher. Olha, graças a Deus. Tanto é que você vê que o atual presidente do Brasil, Bolsonaro, ele deixa um pouquinho de lado os meios de comunicação tradicionais e usa muito as mídias sociais.
E é muito pauleado por causa disso, né? Sim, ele é pauleado não é por causa do que ele diz, é porque ele deixa de usar as mídias tradicionais, né? Ah, sim! É por isso, e deixa de patrocinar as mídias sociais, aquelas tradicionais, é por isso que... Porque as mídias custam muito caro, muito caro, tá certo ele. Às vezes o cara coloca lá uma propaganda totalmente desnecessária, sabe? O Banco do Brasil é isso, aquilo, sabe? Não é nada. O que nós temos que colocar, o que o poder público tem que colocar nas mídias sociais são campanhas para fazer com que a população possa se conscientizar mais das coisas que têm que ser feitas. Coisas práticas, né? Do dia a dia. Coisas práticas do dia a dia. Até para que todos nós realmente sejamos melhores cidadãos no amanhã. É verdade, não é? Assim deveria ser a mídia social. Mas não, sabe? Eles fazem simplesmente porque tem que dar um pouco mais de dinheiro para essa empresa. Então, eles fazem qualquer coisa lá, inventam uma publicidade, porque, é claro, o marqueteiro é capaz de inventar qualquer coisa em qualquer horário, né? qualquer momento. E Bolsonaro, no caso, sabe muito bem disso, Bolsonaro, depois que foi eleito, ele foi eleito contra a mídia grande, a poderosa mídia, né? Sobretudo liderada pela Rede Globo, e desde a campanha ele veio contradizendo, ele veio contrariando os interesses desta grande mídia. E por isso que está apanhando. E é por isso que só apanha. Então, o que sobra para ele? Sobra para ele exatamente as mídias sociais, que são mais democráticas, né? E as pessoas começam a entender melhor isso, né? Eu acho que os filhos do Bolsonaro, de repente, desestabilizam ele um pouco, né? Porque o Carlos, por exemplo, que é vereador lá no Rio de Janeiro, ele acaba fazendo algumas coisas realmente que não deveria fazer, no meu entendimento. Mas eu acho que ele tem que dominar os filhos, né? Começar a impor limites para os filhos. Exato, ele ataca, por exemplo, o General Mourão, ataca outras pessoas. Olha, não é ele tem que cuidar lá do Rio de Janeiro, sabe, né? Deixa o pai administrar. Ele é vereador do Rio de Janeiro, vai cuidar do Rio de Janeiro. Bom, em nome de Zafari, falamos Zafari aqui. Bourbon, onde economizar é comprar bem, meu amigo Silvio. Obrigado, Brás. Muito obrigado a você. Então tá, nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana vai ficando por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.